Você já acordou de manhã e se perguntou para que eu tô vivendo? Já teve aqueles momentos onde tudo parece meio caótico, nada sai como planejado e você fica ali pensando, será que existe algum sentido nisso tudo? Pois então, você acabou de se fazer a mesma pergunta que deu origem a praticamente toda a filosofia ocidental há mais de 2500 anos. E a resposta que os gregos encontraram pode revolucionar a forma como nós enxergamos a vida hoje. Eu sou o Zara e nos próximos minutos nós vamos descobrir por que a filosofia antiga não é coisa de museu. Ela é sobre você, sobre mim, sobre a sua vida e nossos dilemas diários. Vamos entender por que Aristóteles disse que todos querem ser felizes, mas ninguém consegue. Vamos descobrir o que a água, o fogo, o ar tem a ver com o sentido da vida. E por que Sócrates mudou tudo ao dizer a famosa frase conhece-te a ti mesmo. Imagine essa cena. Vocês estão organizando o dia de vocês, fazem os seus planos, e aí do nada uma chuva torrencial, aquela chuva de granizo. Tudo muda. Os planos vão por água abaixo, né? Para ser literal aqui. Já aconteceu com vocês, eu tenho certeza disso. E é nesse momento que bate aquela sensação de, puta, nada é permanente, tudo muda. E geralmente não muda para melhor, né? Os gregos antigos tiveram exatamente essa mesma percepção. Eles olharam lá para o mundo antigo e disseram: peraí, se tudo que existe está em constante mudança, se nada permanece estável, qual é o sentido de se esforçar para qualquer coisa? Aristóteles fez uma observação aqui genial. Todos querem ser felizes, sem exceção. Mas aqui que está o problema. Ninguém consegue ser feliz de forma duradoura. Vocês já experimentaram isso? Vou ser feliz quando conseguir aquela vaga. Vou ser feliz quando comprar aquela coisa, quando eu trocar de carro, quando eu comprar minha casa, quando eu tiver meu filho. Vou ser feliz quando encontrar a pessoa certa. E aí nós vamos lá, conseguimos conquistar isso e com o tempo, logo essa sensação de felicidade acaba desaparecendo. Essa alegria some. Sabe por quê? Vamos fazer um outro exercício. Pense na última semana de vocês. Quantas coisas saíram exatamente como planejaram? Pois é, a vida ela é fundamentalmente caótica. E isso não é algo necessariamente ruim. É apenas a natureza da vida, é o que ela é. Os gregos perceberam isso e eles se dividiram em duas correntes de pensamento. De um lado tínhamos ali Heráclito dizendo que não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque primeiro o rio muda e segundo porque nós mudamos constantemente. Para ele, o caos não é um problema a ser resolvido, é essa própria essência da vida. Tentar criar uma ordem permanente é lutar contra a própria natureza da realidade. Mas outros filósofos, eles pensaram diferente. E se existir ordem por trás de todo esse caos, por trás desse caos aparente? Como que ali num oceano, né, onde no meio de uma tempestade, a superfície está toda revolta, mas no fundo, na profundidade, está tudo calmo. E essa tensão entre a ordem e o caos é o que moveu muito da filosofia grega, para não dizer toda ela. E é exatamente o que vocês sentem quando tentam organizar a vida de vocês. Outro exemplo prático, vocês acordam, planejam um dia e aí chega uma mensagem inesperada, um problema familiar, um trânsito, um acidente, uma chuva. E como que nós vamos reagir a tudo isso? Como que vocês reagem a isso, tudo isso? Existem ali basicamente duas vertentes, né, duas possibilidades. Primeiro é entrar em uma crise e surtar porque os planos foram para o espaço, e a segunda vertente é aceitar que essa é a natureza da vida, que ela é fluida, que nós precisamos nos adaptar a essa superfície caótica que existe. E uma das formas que nós temos de fazer isso é encontrar qual a ordem, o que é imutável por trás dessa fluidez que existe. E a segunda opção aqui, é claro, é a mais saudável, é a mais filosófica, vamos dizer assim, é aquela que você realmente é uma resposta madura frente aos acontecimentos da vida. Os primeiros filósofos, eles não ficaram só na reclamação. Eles foram tentando encontrar as respostas apesar dessa perspectiva materialista do mundo. Tales de Mileto foi um dos primeiros, né? Ele olhou para toda essa confusão
e disse que a base de tudo era a água. E por que água, né? Porque pode parecer estranho, mas não é, né? A água representa justamente duas coisas essenciais. Primeiro, essa fluidez, né? Ela se adapta a qualquer forma, como nós precisamos nos adaptar à vida. E segundo, a sua capacidade de purificar, de renovar. Ela limpa, ela dá uma vida nova à natureza. Então, ela estava dizendo para a gente com isso, né, de uma forma muito reducionista, de uma forma muito simplista, que no meio do caos existe um elemento e é preciso encontrar esse elemento que seja flexível como a água. Nós precisamos, né, ali parafraseando o Bruce Lee, né, ser como a água para se adaptar e ao mesmo tempo também purificar e renovar constantemente esse ambiente. Outros foram para uma outra linha, eles escolheram outros elementos, ou eles usaram que existia outros elementos que davam origem a todo mundo sensível que nós conseguimos perceber. Heráclito dizia que era o fogo, outros diziam que era o ar, né, na respiração, a vida, que o fogo era essa mudança constante, essa energia. E cada um tentava encontrar ali aquele elemento primordial, aquele elemento primeiro, aquele elemento fundamental que daria sentido ao caos da vida. Mas aí chegou um cara que mudou tudo, né? Um cara que disse o seguinte: vocês estão procurando no lugar errado. E esse cara mudou para sempre a filosofia. Todos os filósofos antes de Sócrates procuravam a resposta lá fora, na água, no ar, no fogo. Mas Sócrates disse não. A resposta está dentro. Foi aí que ele surgiu, né, com conhece a ti mesmo. E essa frase mudou tudo, porque até então ninguém tinha pensado em explicar o mundo a partir não da física, a partir não do mundo sensível, mas a partir de uma metafísica, algo que não estava no mundo sensível. E a filosofia deixou de ser apenas sobre o cosmos e passou a ser sobre o ser humano. Na prática, Sócrates estava dizendo o seguinte: antes de tentar organizar o mundo lá fora, é preciso organizar o mundo aqui dentro. Antes de buscar o sentido das coisas, encontre o sentido em você mesmo. Isso significa que é preciso que nós busquemos, né, conhecer os nossos valores, entender as nossas motivações, saber distinguir o que depende, o que não depende de cada um de nós, desenvolver habilidades para lidar com toda essa instabilidade. Desenvolver uma certa estabilidade interior que não seja dependente dessas circunstâncias externas. E vocês percebem o quanto que esse pensamento aí de quase 3.000 anos, né, 2.000 e tantos anos, é tão atual. Todo o movimento de desenvolvimento pessoal que veio depois, né, mindfulness, autoconhecimento e tudo que nós vemos aí, legendários, né, tudo bebe, né, dessa sabedoria dos filósofos antigos, especialmente da filosofia socrática. A diferença é que ele não estava ali tentando vender mais um curso, uma mentoria, que ele estava de fato tentando resolver o problema fundamental da existência humana. Ok, mas aí como que a gente pode aplicar isso na nossa vida real, na nossa vida prática, trazer esses ensinamentos de uma forma mais prática? Tem 3 estratégias aqui, sendo bem direto, né, que podemos beber dessa filosofia antiga. Primeiro é aceitar, né, o caos como algo natural. Não nos espantar frente à instabilidade da vida. Parar de nos estressarmos quando as coisas não saem como nós planejamos, né? Uma coisa que me ajudou e me ajuda bastante é entender que sim, nós devemos dar a nossa contribuição para a vida no sentido de controlar o que é possível controlar. Mas há uma parte da vida que foge totalmente ao nosso controle e que o caos faz parte da vida. E não era que mergulhar no caos, né? É trazer ordem para aquele caos, mas aceitar que essa ordem, por mais que ela exista, ela é temporária. Que a ordem no mundo sensível, ela vai em algum momento ser desfeita, porque não é o estado natural das coisas do mundo que nós vivemos. E nós precisamos também, né, como um segundo ponto aqui, encontrar o nosso elemento água, inspirado aí em Tales de Mileto. Qual é aquilo que nos renova, que nos purifica, que nos dá estabilidade? Pode ser meditação, pode ser a prática do journaling, né, de escrever diários, uma arte, um relacionamento. É preciso que nós criemos, né, esses referenciais de estabilidade para que nós não nos enlouqueçamos, né? E eu tenho até um vídeo, eu vou deixar o link aqui, onde eu falo sobre a própria prática de escrever diários, que ajuda bastante, primeiro, para entender esses eventos que acontecem, e segundo, para que a gente saiba como responder e ressignificá-los. E um terceiro ponto que nós podemos beber dessa filosofia
antiga, é praticar esse conhecer a si mesmo, né? Nós precisamos de reservar um tempo para um autoconhecimento real, para olhar a vida de outras pessoas, e a melhor forma de fazer isso é por meio da arte, né, da literatura, do cinema, entender aqueles personagens e como que aquilo reflete em nós. O próprio escrita de diários ajuda muito nisso, o próprio estudo da filosofia em si nos ajuda muito nisso. Isso não é um narcisismo, né? Se conhecer melhor não é narcisismo, é uma necessidade mesmo nossa. A vida não tem que fazer sentido lá fora. O sentido precisa estar aqui dentro. Talvez essa seja a maior lição que nós possamos pegar disso tudo que eu disse até agora. Você pode ter clareza e propósito mesmo no mundo caótico. Ou melhor, você precisa encontrar o propósito em meio ao caos. Na verdade, é exatamente por causa do caos externo que esse trabalho interior é fundamental. A filosofia grega, ela não é só história, uma história antiga, mas é um espelho, um eco dos nossos dilemas atuais. As mesmas perguntas, os mesmos dilemas, as mesmas buscas que existiam lá, existem hoje. Uma das melhores maneiras de encontrar essas respostas para essas perguntas é cultivar esse hábito de escrever o diário. Eu reforço, veja esse vídeo que eu postei um dia desses. Essa conversa continua nesse próximo vídeo. Lá eu falo, né, como que você pode inserir essa prática, como você pode criar essa rotina, e eu falo disso como fazer isso de uma prática diária. E lembre-se, você não é o primeiro a ter dúvidas, você não é o primeiro a fazer essas perguntas, você não está sozinho nessa busca por respostas. Até o próximo vídeo.